Oi, pessoal, tudo bem? Tô voltando para a gente terminar um pouquinho da nossa aula, tá? Quero, primeira coisa, agradecer a paciência do primeiro vídeo. Sempre a gente tá gravando, fica meio constrangida, meio estranho, né? Mas eu vou chegar lá, desculpa os vícios de linguagem, mas agora vamos trabalhar, que é o que a gente precisa, beleza? E onde nós estamos? Ele continua aqui, gente. Ó, estamos na aula 13, na página 450 e no nosso livro-texto, da 40 a 45. Antes de eu começar a falar da nossa próxima matéria, eu vou retomar com vocês algumas coisas que nós vimos. Primeira coisa, nós vimos as fases de Roma, que é monarquia, república e império. É legal você saber um pouquinho quando começa e quando termina, cada uma. Lembrando que na origem romana nós temos a origem arqueológica com os povos, né? Os povos etruscos, os latinos, os gregos, os indo-europeus, e a fase mitológica, que é com a loba, com a história da loba do Rômulo e Remo. Sempre lembrando que tanto o ponto mitológico quanto o ponto histórico, eles estão abordando alguma característica da coragem, da virilidade do povo romano. Nós vimos também a estrutura social romana, que consiste em patrícios, plebeus, clientes e escravos, patrícios, proprietários de terra, por isto aristocracia, tendo poder político, plebeus, homens livres que têm pequenas propriedades, que prestam serviço nas cidades e às vezes são chamados para o exército, que compõe a base do exército, os soldados, cliente, pessoa livre, tá? Mas não tem algo para si. O que o diferencia de um escravo? A liberdade. E por último, o escravo, perdedor de guerra ou se não, uma pessoa endividada. Também falamos da sociedade, da organização política, que é dividida em 3 camadas: o Senado, os magistrados e a Assembleia. Lembrando que os magistrados têm alguma hierarquiazinha lá, né? Falamos do edil, do questor, do prestor e entre outros, tá? Falamos também que os plebeus tiveram algumas conquistas: Lei das 12 Tábuas, Tribuno da Plebe, Lei Canuleia, Lei Licínias, Lei Politeia. Falamos que a República se divide em 2 fases. A primeira fase, que é a fase do expansionismo na Península Itálica, onde conseguimos pegar muitos territórios e organizamos uma concentração de riqueza, trouxemos muito luxo, muita vantagem, começamos aquela lógica: mais terra, mais escravo, mais riqueza, mais poder político. E a segunda fase da República Romana, que estávamos falando, que é a fase do expansionismo, que aconteceram as guerras púnicas contra Cartago, centro comercial que resistiu, potência marítima. Ao conquistar a região do mar Mediterrâneo, criou-se o conceito do Mar Nostrum, um expansionismo se deu dentro desse território e esse expansionismo abasteceu de riquezas. Porém, temos que começar a ver que esse período republicano de muito luxo, de muita ostentação, expansionismo econômico, expansionismo político com os poderes na mão do Senado, vai passar por algumas crises, que é o tema da aula de hoje. Preparado? Vamos lá, então. Vou tentar não cometer alguns vícios de linguagem. Vamos ver se eu consigo. Povo, desafio. Foi. Bom, a crise da República Romana, ela é dividida em 3 fases. Ela é caracterizada pelo problema do êxodo rural, que eu já havia falado para vocês na última aula, que são aqueles camponeses ou aqueles plebeus que servem o exército e deixam as suas terras abandonadas, e aí elas ficam devolutas, ficam improdutivas, e quando eles voltam para suas terras, não conseguem ter a manutenção dessa propriedade e acabam vendendo as terras para os patrícios, que ampliam a sua posse territorial. Eles se tornam grandes latifundiários. Latifúndio, muito poder, é a base da posse da terra, né? E também temos com isso um êxodo rural. Saio do campo, vou para a cidade.
toda vez que eu tenho um processo migratório das pessoas que abandonam o campo para a cidade, eu acabo inchando a cidade, aumento o número de pessoas dentro dessa cidade, consequentemente diversos problemas sociais, muita fome, muita pobreza, marginalização, né? E os impostos vão aumentando. Esses plebeus que abandonam o campo, eles se tornam tão grandes dentro das cidades romanas e se tornam um problema social tão grande que os patrícios os passam a chamar de proletários. Cuidado, que não tem nada a ver com o conceito de proletariado que surge lá no final do século XIX, ok? Proletário aqui são aqueles que geram filhos, que geram a prole. E qual era a função de gerar esse filho, já que eles são tão pobres? Esses filhos eram convocados para servir o exército, tá? Então, os plebeus se tornam proletariados, geradores de filhos que abasteceriam as frentes do exército. Consequentemente, mais batalha, mais terra conquistada, mais expansionismo. O problema é que essa elástica, essa expansão está começando a enfrentar um problema, hein? Daqui a pouco eu não vou dar conta de esticar mais essa minha fronteira, tá? Esse é o primeiro motivo da crise da República. Tem muita gente, o pessoal vai para a cidade, gera um problema social. Essa nova república, que está com essas transformações, ela aparece com um novo grupo social. Já sabíamos que tínhamos o patrício, já sabíamos que tínhamos os plebeus, os clientes, os proletários, que viram um grupo novo, e os escravos. Só que eu queria que vocês vissem agora, ó, que nesse meu slide, eu coloquei que os plebeus tem alguns que estão se enriquecendo e eles passam a ser chamados de classe equestre. O que são esses plebeus enriquecidos? São aqueles plebeus que vão acompanhando o exército, que vão acompanhando a tropa romana, vai acompanhando os legionários e eles vão abastecendo de alimentos, de espada, de roupa, vão ajudar na construção das pontes, serão fornecedores de mercadorias e até escravos. Como eles vão a cavalo acompanhando essa tropa, eles começam a se enriquecer e acabam tendo uma ascensão social. Lembra que houve entre aquelas leis dos plebeus o direito de se casar com quem era patrício. A mobilidade social, e aí há uma ascendência dentro desse grupo. E os plebeus empobrecidos passam a ser chamados agora de proletariados. Então, a nossa sociedade, que era antes composta de patrício, plebeu, cliente e escravo, ela agora sofre uma transformação. Patrícios, comandando o Senado, classe equestre, que são os plebeus enriquecidos, os clientes que permanecem naquela categoria que a gente já falou, os os plebeus empobrecidos, que são os proletariados, os marginalizados das cidades, que fornecem filhos para abastecer o exército, e os escravos. Lembrando que escravo agora, gente, olha, eu pus uma observação, são apenas os conquistados de guerra, porque houve a lei Poitélia que fez a libertação dos escravos por dívida. Fica de olho nesses detalhezinhos, tá? Dá para anotar, se precisar, como a gente já falou na aula passada, dá uma pausa, faz as suas anotações, ok? Vamos lá, pessoal. Força, foco, vamos embora. Bom, um outro motivo para a crise da República é a questão agrária, porque em Roma havia um conceito antes chamado ager publicus. O que significava isso? A limitação de propriedade de terra não existia. A pessoa poderia ter terra tanto quanto conseguisse. Detalhe, você só conseguiria se você fosse patrício. Lembra que na Grécia a gente falou que mais ou menos uma pessoa, para ser enriquecida, lá deveria ter em torno de 12 a 24 hectares. Lembrando que 1 hectare era mais ou menos um campo de futebol. Aqui em Roma, a pessoa poderia ter 80 mil hectares, tá? Que aí deve dar, na conversão da galera da matemática, 300 acres. Gente, a pessoa não acabava de ter terra não, pelo amor de Deus. Só que quanto mais a concentração de terra, mais a desigualdade. Se a gente já está enfrentando uma crise política,
né? Uma crise econômica, isso vai ser um fator muito grande. E aí, nesse processo dessa grande concentração de terra, grande concentração fundiária, vão surgir dois irmãos chamados Tibério e Caio Graco, mas eles têm uma curiosidade. Eles serão tribunos, mas não é qualquer tipo de tribuno. Eles serão tribunos da plebe. Se são da plebe, eles estão representando o povo marginalizado, as pessoas despossuídas. E aí, o primeiro irmão, que foi o Tibério, ele elaborou uma proposta. Ele limitou a posse da terra. Então, você pode ter terra até 310 acres. Então, você vai ser rico até um determinado momento. A partir desse momento, a sua riqueza está limitada. O que vai acontecer com o Senado? Que era composto pela elite oligárquica, vai detestar. Consequência para o Tibério Graco, vai ser assassinado, tá? O Senado vai se mobilizar e vai conseguir cometer o crime. Por quê? Porque o Senado não apoiava a transformação econômica, quanto mais transformação social e limitar o acesso à sua riqueza, beleza? O próximo irmão que vai ser eleito 10 anos depois é o Caio Graco. O Caio Graco também é um representante da plebe, também é um representante do povo. Ele também tenta levar essa proposta de reforma agrária, percebendo que ele não consegue, ele elabora alguma outra lei, tá? Uma lei chamada Lei Frumentária, tá escrito o nomezinho dela aqui, ó, e ela vai determinar que o preço do trigo e outros grãos tivesse um valor máximo. Você não pode cobrar além desse valor estipulado no preço do trigo, principalmente ele, né? Outros grãos também foram tabelados nesse processo, porque o trigo é o alimento básico de quando a pessoa é mais pobre, né? Inchaço populacional. Então, quando o Caio tenta fazer isso, ele tenta também auxiliar a classe plebeia que está marginalizada. O problema é que ele também vai tentar dar um golpe no Senado. Consequência, deposto, tem que fugir, uma série de problemas, acaba essa proposta e os irmãos Gracos, em questões de exercício, sempre são conhecidos como os irmãos que propuseram reforma agrária, ou seja, tentar levar o acesso à posse da terra ou limitar a posse da terra para a classe plebeia, tá? Para a classe patrícia, desculpa, beleza? Bom, eu queria ler um pedacinho de uma anotação do texto da nossa apostila. Lá no nosso livro-texto, na página 41, tem a seguinte passagem, ó. Observa-se que a proposta de reforma agrária tinha um potencial de rearticular a prática de cidadania na República. O que é isso? Vai rever o que é ser cidadão e o que não é ser cidadão. Lembrando que cidadão ou era patrício ou era aquela elite dos povos conquistados que aceitavam a dominação e faziam algumas alianças políticas. Agora, com essa proposta desses irmãos, eles vão pedir o seguinte: dessa forma, sua fundação, a república, era aristocrática, cabendo exclusivamente aos patrícios usufruir o bem público. Sendo o principal bem a terra conquistada em guerra, a proposta de reforma agrária resultaria em nada menos que a democratização da república. Vários grupos sociais teriam acesso a alguma conquista. Consequência, Senado não aprova, vai por água abaixo as propostas de reforma agrária. Crise na República se amplia e nós vamos para o último motivo da crise da República. Qual é esse motivo? O Exército. O Exército passa a ter um papel fundamental nesse processo. Como que ele conquista esse papel? Esses generais, esses líderes que estavam coordenando a expansão da República, a conquista de novas terras, eles percebem que eles conseguiriam limitar o papel do Senado, que eles conseguiriam entrar para a política, tá? E eles teriam como limitar o papel desse Senado. Como eles vão fazer isso? Eles vão conquistar a confiança dos excluídos, que eram os seus soldados de origem plebeia. Como eu consigo a confiança de um soldado
de alguém que está precisando de muita coisa. Eu dou vantagens para eles. E quais são as vantagens? Primeira coisa, eu torno o cargo de soldado, quem serve ao exército, alguma coisa profissionalizante. Eu crio o reconhecimento da profissão do soldado. Quando esse soldado ganha esse reconhecimento, ele passa a ter o salário. Lá aquela historinha do sal, do pagamento em sal, que você vai usar porque o sal era um produto raro, é daqui. O soldado passa a receber uma quantificação monetária, coisa que não vinha para ele em períodos de guerra, antes, no início da República, na fase da monarquia. Agora não. Agora um soldado, ele é reconhecido como soldado, como uma profissão, e ele tem um dinheiro. Ele vai ajudar aquela família que está marginalizada, que está passando necessidade, inchando as cidades. Quando um soldado ganha isso, ele passa a ser fiel, a fidelidade aos generais. E aí esse general, que era apenas um líder de guerra, o expansionista, ele se torna uma figura pública, ele se torna uma figura política. E aí a gente percebe que vai acontecer a passagem da república para o império, porque a fase do império é a fase dos generais, é quando esses generais conquistaram o poder, tá? Eu vou parar por aqui com vocês um pouquinho, nós vamos ver até onde houve essa expansão, eu vou fazer um exercício com vocês, e aí daqui a pouco a gente vai conversando, beleza? Não tem mais, tem os triunviratos. Esses generais, quando chegam ao poder, eles vão se organizar de um sistema chamado triunviratos, tá? O que é um triunvirato? São 3 generais fazendo a função dos cônsules, que nós vamos falar já, tá? Quem são esses generais? Os 3 primeiros generais foram esses rapazinhos aqui que estão na foto, bem simpático, ó. Depois em História da Arte a gente fala um pouquinho dessas esculturas. O Pompeu, o Júlio César e o Crasso, tá? O Crasso, ele vai morrer, ele não vai ter muita participação política e vai ficar uma disputa entre o Júlio César e o Pompeu. Quem vai levar a melhor vai ser o Júlio César. Então, esse triunvirato, que no início era formado por 3 generais que ocupavam a função de cônsule, no final das contas vai acabar ficando na mão de uma única figura, que é o Júlio César, tá bom? Esse Júlio César, como ele consegue esse destaque político, principalmente com vitórias militares? A sua fama de um grande general vai preceder e ele vai conseguir o apoio dos seus soldados e, consequentemente, a ocupação do seu papel político dentro do Senado. Esse Júlio César, ele vai fazer um fator muito preponderante na sua chegada ao poder, porque no ano de 52 ele vai vencer o pessoal da Gália. Lembra lá do Asterix e Obelix? É uma região onde hoje é a França. Esse povo da Gália, ele estava dando muito problema no expansionismo romano. E o Júlio César, ele vai liderar uma batalha contra esse povo e vai vencer. Quando ele vence, ele ganha o apoio dos seus soldados, ganha um destaque político muito grande. Ele é tão valoroso nessa vitória que logo em seguida ele cria o título de cônsul vitalício. Logo em seguida ele se expande esse título para primeiro cônsul, em seguida ele dá um golpe e vira um ditador perpétuo, ou é chamado de príncipes, que é o primeiro cidadão, que mais tarde dará origem à palavra príncipe, cuidado, e mais tarde ele é passado a chamar de general permanente. Quem está apavorado e vendo os poderes escorrer pelas suas mãos? O Senado. O que esse Senado vai fazer? Não gosta dessa figura política dos generais, não quer a presença militar dentro do Senado, e eles acham que vão resolver um problema simplesmente brincando de Nazaré. Assassinam o Júlio César dentro do Senado. Aqui que vem aquela famosa frase do até tu, Brutus, tá? Só para quem gosta de fofoca histórica, aquela coisa toda. Quando o Júlio César é assassinado, o Senado achou que iria conter essa crise política para resolver e se manter no poder, vai dar uma caca geral, pessoal. O Senado, em vez de limitar o poder político para si, ele começa a ver uma rebelião popular, liderado por quem? Pelos plebeus, principalmente os plebeus que eram fiéis ao seu general, que era o Júlio César. E aí, o Senado
que tentou dar um golpe no Júlio César está descrente, está com apoio político abalado, e aí há a necessidade da formação de um segundo triunvirato, tá? Que é composto, esse segundo triunvirato, por Marco Antônio, Otávio Augusto e Emílio Lépido. Gente, esse mocinho aqui não está muito ele não. Já esse moço aqui, ele é famoso na história porque é aquele cara que foi até o Egito, que conheceu a Cleópatra, que teve um relacionamento, mas que não vai dar muito certo, tá bom? Mas quem assume a liderança e conquista o papel político dentro desse segundo triunvirato é o Otávio Augusto, e ele vai conseguir a conquista do seu poder, anulando a figura do Marco Antônio e a figura do Lépido, tá? O que esse Otávio Augusto vai fazer? Ele vai concentrar os poderes políticos na sua mão. Por isso que a gente vai falar agora da centralização política, e aí sim a gente vai marcar a passagem da República para o Império. O Otávio Augusto, ele vai ser considerado com o título de Supremos Pontífice ou Augustus, que é uma divindade, que é um cara soberano, principal, escolhido pelos deuses, tá? Então, esse Otávio Augusto, ele passa a ser chamado de César Augusto. César, porque é a figura de um general, e Augusto, algo divino. E aí ele assume o governo de Roma como primeiro imperador, que é o tema da nossa próxima aula. Tá bom, pessoal? Eu vou mostrar um mapinha aqui da questão do expansionismo. Opa! Ai, andei. Foi mal, pessoal. Mas a gente vai ter que fazer uma questãozinha antes. Desculpa, tá bom? Os generais, quando exortam a combater pelos templos de seus deuses, pela sepultura de seus pais, isso porque de um grande número de romanos, não há só um que tenha altar doméstico ou seu jazigo familiar. Eles combatem e morrem para alimentar a opulência e o luxo dos outros. Pessoal, pensa um pouquinho. Quem são eles aqui? Não são generais, são os soldados. Quem eram esses soldados? Os plebeus. Guarda isso aqui. Dizem que são os senhores do universo, mas eles não são donos sequer de um pedaço de terra. Quem fez esse pronunciamento foi o Tibério Graco, ok? Segundo Plutarco, essas foram as palavras proferidas por Tibério Graco, político romano, em um discurso público. A respeito da iniciativa promovida tanto por ele como pelo seu irmão Caio durante o período da República Romana, podemos afirmar que reafirmou o poder da aristocracia romana, configurando o direito a terras e a indenização em caso de expropriação nos períodos de guerra? Não, ele não prioriza a aristocracia, ele prioriza os plebeus. Lembrando que ele é um tribuno da plebe, lembrando que ele propõe reforma agrária, tá bom? Os irmãos Gracos reconheciam que a distribuição de terras seria a solução para atender às necessidades de uma plebe marginalizada, defendiam uma maior participação política da classe de comerciantes para promover o desenvolvimento e a expansão da economia romana? Não, os irmãos Graco não pedem a participação de comerciantes, ok? Incentivavam o povo a apoiar as ditaduras militares, sendo os generais do exército os únicos capazes de assegurar o governo em época de crise? Não, cuidado com essa frase que ela anda muito atual. Os irmãos Graco, com o apoio do Senado e da aristocracia romana, puderam promover uma reforma social que aplacou o clima de tensão vivido na época? Não, não foi reforma social. Então, nós vamos ficar com a letra B. Eita. Consegui, pessoal. Com a letra B, tá? Por causa da questão da distribuição das terras, beleza? Vamos mais uma? Coragem, paciência na leitura, foco, se precisar pausa o vídeo, tá bom? Os animais da Itália possuem cada a sua toca, seu abrigo e seu refúgio. No entanto, os homens que combatem e morrem pela Itália estão à mercê da luz
e do ar, e nada mais, sem lar, sem casa, erram com suas mulheres e crianças. Os generais metem aos soldados quando, na hora do combate, os exortam a defenderem contra o inimigo suas tumbas e seus lares de culto, pois nenhum destes romanos possui nem altar de família, nem sepultura de ancestral. É para o luxo e enriquecimento de outrem que combatem e morrem tais pretensos senhores do mundo, que não possuem sequer um torrão de terra. Praticamente o mesmo texto da questão anterior, e aí ele vai perguntar, com base no texto e no conhecimento sobre a lei da reforma agrária na antiga Roma, vamos ver o que vai propor. Proposta pelos irmãos Tibério e Caio, era uma tentativa de ganhar apoio popular para uma nova eleição de tribuno? Não, eles não fizeram isso com a proposta de ganhar a eleição, né? Eles tinham a meta de representar os tribunos da plebe. Proposta por Tibério Graco, tinha como verdadeiro objetivo beneficiar os patrícios ocupantes de terras públicas que haviam sido conquistadas com a expansão do império? Não. Tinha o objetivo de criar uma guerra civil, visto que seria a única forma de colocar os plebeus numa situação de igualdade com os patrícios grandes latifundiários. Era vista pelos generais do exército romano como uma possibilidade de enriquecer, apropriando-se das terras conquistadas, e por isso tinham um acordo firmado com Tibério? Nada a ver, né? Que não tem nada de aliança, de enriquecimento próprio. Foi proposta pelos irmãos que viam a distribuição de terra uma forma de superar a crise provocada pelas conquistas do período republicano, satisfazer as necessidades de uma plebe numerosa e empobrecida? É essa? Ok, pessoal? Alguma dúvida? Faz a anotação para a gente tirar dúvida em outro momento, ok? Vamos lá. Esse aqui é o nosso tão famoso mapinha que eu estava tentando mostrar para vocês, da fase do crescimento romano, né? Da fase da república, onde a gente vai expandir. E aqui tem até o nosso famoso Mar Nostrum, aqui a regiãozinha onde houve a conquista dos cartagineses, e nós vamos parar por aqui, porque na próxima aula a gente vai falar do expansionismo do Império, tá? Até onde ele vai chegar e quais são certas transformações e as mudanças dessa fase. Eu espero que a gente tenha conseguido explicar bastante coisa. Vai lá no plural, tem bastante lista, mantenha o foco, mantenha a rotina, a organização, que a gente vai conseguir acompanhando. Cada dia a gente vai gravando um vídeo, vai tentando aprimorar, e a gente vai organizando e vai conseguindo pôr a vida de vocês em dia, tá? Muito sucesso, muito estudo, muita higiene, paciência em casa, tá? Se organiza bem, faz uma oxigenação, vê uma coisa gostosa na internet, no Netflix, mas não deixa de estudar não, tá bom, pessoal? Que a gente tá preparando as coisas para vocês. Um grande beijo!